Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que o preço do carro popular disparou em comparação ao salário mínimo desde 2019. Já foi o tempo, hein, em que o chamado carro zero quilômetro mesmo, era acessível a boa parte dos brasileiros. Hoje os veículos já saem de fábrica com preço tão alto que o sonho agora é conseguir comprar pelo menos o seminovo. Preços cada vez mais altos em relação com o custo das novas tecnologias. Durante o ano de 2021, aproximadamente 80% dos compradores optaram por pagar valores superiores ao preço de varejo sugerido pelo fabricante. Essa tendência afetou tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, resultando na quase extinção do conceito de carro popular no Brasil. Anteriormente, os carros populares novos tinham um preço médio de cerca de R$40 mil. No entanto, atualmente, esses veículos estão sendo comercializados na faixa de R$80 a R$100 mil. Contudo, os compradores estão demonstrando fadiga diante dos preços elevados, o que está levando a uma redução gradual dos valores e indica uma tendência de queda contínua. Neste vídeo, irei explorar todas as causas que contribuíram para o aumento dos preços dos veículos como um todo, bem como explicar por que eles estão agora em um declínio acentuado. Os dados mencionados podem ser comparados com a situação no nosso país, pois enfrentamos situações semelhantes. Vamos analisar agora os fatores que contribuíram para o aumento nos preços dos veículos. Antes de prosseguirmos, gostaria de anunciar a parceira do canal. A Belogru é uma empresa no mercado de construção civil e empreiteira, atuando na Grande São Paulo e em Belo Horizonte. Com uma equipe altamente qualificada e experiência comprovada, eles transformam sonhos em realidade, construindo casas e edifícios comerciais, com qualidade excepcional. Os clientes confiam na Belogru para projetos dentro do prazo e do orçamento. Para um projeto de construção confiável, entre em contato com a Belogru pelo site na descrição. O primeiro deles foi o aumento significativo na demanda durante a pandemia. Durante este período, foram injetados mais de 5 trilhões de dólares na economia dos Estados Unidos e quase 10 trilhões de reais na economia brasileira. Essas medidas foram adotadas como formas de estimular a economia e evitar uma paralisação total. Com as restrições de viagens, restaurantes e outras atividades de lazer, as pessoas passaram a direcionar seus gastos para a aquisição de bens duráveis, como imóveis e veículos. Houve inclusive pesquisas no Brasil que indicaram que 96% dos consumidores tinham a intenção de comprar um carro em 2021. Nos Estados Unidos, as vendas de carros também aumentaram, especialmente no mercado de veículos usados. Além da disponibilidade de uma grande quantidade de dinheiro, os juros estavam extremamente baixos. Essa é a segunda causa do aumento nos preços dos veículos. Como mais um estímulo para impulsionar a economia, o Banco Central manteve as taxas de juros próximas a zero. Essa política de juros baixos foi mantida nos últimos 3 trimestres de 2020 e durante todo o ano de 2021. Nos Estados Unidos, havia até mesmo opções de financiamento de veículos com taxas de juros de 0%, desde que o comprador tivesse um histórico de pagamento sólido. Isso significa que os compradores de carro nos Estados Unidos, em 2021, conseguiu adquirir um veículo financiado sem pagar praticamente nenhum juros adicional. Era como se estivessem pagando à vista. No Brasil, a situação não foi muito diferente. As taxas de juros atingiu o patamar de cerca de 2%, o que foi a taxa mais baixa da história do país. As pessoas tinham disponibilidade de dinheiro e juros baixos, o que impulsionou fortemente o setor de compra de veículos. No entanto, surgiu o terceiro problema que levou ao aumento dos preços dos veículos: a baixa oferta. Durante o ano de 2020, várias fábricas interromperam a produção de veículos, o que resultou em uma escassez no mercado. Essa situação persistiu em 2021, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com empresas como GM e Ford fechando temporariamente suas fábricas. De acordo com algumas pesquisas, a produção mundial de veículos caiu 16% apenas no ano de 2020. Mesmo que algumas fábricas tenham continuado a produção, enfrentaram obstáculos ao longo do caminho, como a falta de semicondutores, também conhecida como chips. Essa escassez de semicondutores é o quarto problema enfrentado. Durante os anos de 2020 e 2021, houve uma escassez de chips que pode ser atribuída a vários fatores, como problemas na cadeia de suprimentos e pausas na produção das fábricas. Especialmente relevante foi a pausa da produção da TSMC, a maior empresa de semicondutores localizada em Taiwan, próxima à China. Quando combinamos uma oferta extremamente reduzida devido à falta de semicondutores, com a demanda elevada devido à disponibilidade de dinheiro no mercado e taxas de juros baixas, a consequência inevitável é o aumento no preço dos carros. A escassez de chips resultou em uma situação em que há poucos veículos disponíveis, o que leva a preços mais altos.
No gráfico apresentado, é possível observar exemplos desse aumento de preços em montadores como Ford, Chevrolet e Jeep. Durante os anos de 2020 e 2021, observou-se um crescimento significativo no preço dos carros usados das montadoras mencionadas. Esse crescimento se manteve forte em 2022. Vale ressaltar que os preços mencionados estão em média e cotados em dólares. Com o aumento contínuo dos preços, os compradores estão ficando cansados e menos dispostos a pagar valores exorbitantes pelos veículos. Muito tem expressado insatisfação diante dessa situação. Com essa alta de preços, a demanda começou a enfraquecer naturalmente, uma vez que os compradores estão buscando alternativas ou adiando suas compras. O aumento nos preços impactou a demanda de forma negativa. É possível observar uma queda nos preços dos veículos atualmente. O gráfico mostra que o preço médio dos carros vendidos nos Estados Unidos ainda está elevado, mas houve uma estabilização e uma leve tendência de queda. Por outro lado, a mudança percentual anual nos preços dos veículos tem diminuído significativamente. Isso indica que os preços dos veículos estão aumentando a uma taxa cada vez menor, devido à alta anterior que tornou os carros muito caros e as pessoas deixaram de comprá-los. Eventualmente, os preços têm de parar de subir, pois se continuarem a aumentar, ninguém conseguirá mais comprá-los. Essa situação está refletindo tanto nos carros usados quanto nos novos nos Estados Unidos, como evidenciado pelo gráfico que mostra uma queda acentuada nos preços a partir de julho de 2022. Agora, vamos abordar os motivos que estão levando os preços dos veículos a aumentarem, a apresentarem um sinal de queda e demonstrar que a tendência é diminuição no futuro. Um dos motivos para a tendência de queda dos preços dos veículos é o aumento dos juros. Enquanto os juros facilitam a compra de um veículo, quando os juros começam a subir, a dificuldade para adquirir um veículo aumenta. Nos Estados Unidos, os juros passaram de quase 0% em 2021 para quase 5% em 2023. Isso torna o financiamento de um veículo muito mais caro. Esse aumento dos juros também é perceptível na taxa média de juros para financiamento de veículos nos Estados Unidos, que subiu entre 2022 e 2023. No Brasil, ocorreu um cenário semelhante. Os juros passaram de 2% de 2021 para quase 14% em 2022. E agora em 2023 estamos presenciando juros altos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Os juros de financiamento no Brasil também aumentaram consideravelmente, chegando à taxa de 23% ao ano, dependendo da empresa ou banco. Portanto, quando combinamos preços elevados dos veículos com a dificuldade crescente de financiamento, a demanda acaba diminuindo. Outro fator que está contribuindo para a queda dos preços dos veículos é a inflação. Além dos juros elevados que encarecem as dívidas, as pessoas estão enfrentando uma redução no poder de compra devido à inflação. No caso dos Estados Unidos, o ano de 2022 foi alarmante em termos de inflação, com os preços ao consumidor aumentando em 9,1%, a maior taxa em 40 anos. Ter uma inflação tão alta nos Estados Unidos é algo surpreendente, uma vez que a média histórica é de 2 a 3% ao ano. No Brasil, a situação não foi tão diferente, com uma inflação de mais de 10% em 2021, a maior taxa desde 2015. Um terceiro motivo para a queda dos preços dos veículos é a desaceleração econômica. Isso complementa os dois tópicos anteriores sobre juros e inflação. É importante entender a lógica do ciclo econômico, tanto para o Brasil, os Estados Unidos, quanto para o mundo em geral. Atualmente, há um processo de contração econômica, no qual os países estão tentando controlar a inflação e manter um crescimento mais lento para evitar disparidades. Isso pode ser observado por meio de demissões em massa nos Estados Unidos, recentes falências bancárias, altas taxas de juros nos dois países e uma redução no consumo por parte dos consumidores, entre outros indicadores. Essa desaceleração econômica enfraquece a demanda por veículos. É importante ressaltar que esses fatores estão sujeitos a ciclos econômicos. Às vezes estamos em períodos de baixa, mas posteriormente podemos passar por períodos de alta. Portanto, é normal que essas flutuações ocorram. O quarto motivo para a queda dos preços dos veículos é o aumento da oferta. É verdade que muitos gargalos causados pela pandemia foram resolvidos e as fábricas retomaram a produção normalmente. A escassez de chips também está sendo amenizada, e há investimentos significativos sendo feitos na indústria automotiva, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No entanto, apesar da oferta estar crescendo, a demanda continua em queda. Isso pode ser observado nas vendas dos carros novos, que têm apresentado quedas em relação aos anos anteriores. Algumas montadoras adotando medidas como férias coletivas para equilibrar a oferta com a demanda e evitar a necessidade de reduzir os preços dos veículos para estimular as vendas.
No entanto, é possível que essas medidas não sejam suficientes, e já se observa concessionárias oferecendo descontos expressivos em carros novos devido à queda na demanda. Com a oferta voltando ao normal e a demanda em declínio, os estoques de veículos estão aumentando, principalmente nos Estados Unidos, onde a oferta de carros aumentou quase 70% em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa situação de aumento dos estoques pode levar a uma pressão adicional para a redução dos preços dos veículos na tentativa de impulsionar as vendas. Em resumo, a melhoria na oferta de veículos com a resolução de gargalos e investimentos na indústria não tem sido suficiente para compensar a queda na demanda. Isso tem levado a um aumento nos estoques e a possibilidade de redução de preços para estimular as vendas. A Tesla, por exemplo, tem adotado uma estratégia de redução de preços para manter o volume de vendas e alcançar recordes de entrega. Essa abordagem tem funcionado para a empresa, já que ela tem registrado sucesso no primeiro trimestre, mesmo com a redução dos preços, enquanto algumas montadoras estão desacelerando e enfrentando riscos no curto prazo devido à queda nos preços. Essa estratégia pode ser vista como um movimento inteligente no longo prazo. Ao abaixar os preços dos veículos, elas podem conquistar mais clientes e aumentar sua participação no mercado, o que pode trazer benefícios no futuro. É interessante observar também como os preços dos carros de luxo, como Ferrari e Porsche, têm se comportado de forma diferente em relação à queda geral dos preços. Essas marcas de prestígio têm conseguido manter a demanda estável e até mesmo registrar aumento nas vendas. A Ferrari, em particular, é conhecida por sua demanda consistente mesmo em tempos de crise, e seus veículos tendem a valorizar ao longo do tempo. Esses exemplos ilustram a complexidade do mercado automotivo e diferentes estratégias estão sendo adotadas para lidar com a queda na demanda e os preços dos veículos. As montadoras precisam encontrar o equilíbrio entre manter a lucratividade, atrair consumidores e se adaptar às condições econômicas em constante mudança. Poderia enfrentar dificuldades financeiras devido à queda na demanda e os preços dos veículos. Essa situação destaca como empresas que dependem do comércio de veículos usados podem ser mais sensíveis às flutuações do mercado. No entanto, é importante ressaltar que o desempenho de uma empresa específica do mercado de ações pode ser influenciado por vários fatores, incluindo expectativas dos investidores, condições macroeconômicas e eventos específicos da indústria. Portanto, tomar decisões de investimento com base apenas em um caso isolado requer análise cuidadosa e consideração de todos os fatores relevantes. No geral, empresas de luxo como Ferrari têm uma base de clientes fiel e uma demanda estável mesmo em momentos de crise econômica. Essas marcas de prestígio geralmente possuem uma resiliência maior e podem ser consideradas opções interessantes para investidores que buscam setores com menor volatilidade. No entanto, é fundamental realizar uma análise abrangente e considerar outros fatores, como as condições econômicas gerais e as perspectivas da indústria automotiva, ao tomar decisões de investimento. Com base no que foi apresentado, há indicações de que os preços dos veículos estão diminuindo. Esse cenário pode ser observado não apenas com a Tesla no exterior, mas também com várias concessionárias aqui no Brasil, oferecendo promoções de carro 0 km. É sábio que em determinado ponto os aumentos de preços atingem um limite e as pessoas deixam de pagar. Além disso, com a economia enfrentando juros mais altos, o financiamento se torna mais difícil.